Father in heaven, Querido Pai Celestial, we invite your Spirit convidamos o Teu Espírito to guide us into the words that He inspired. para nos guiar nas palavras que Ele inspirou. Is our prayer in Jesus' name. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amen. Amém. All right, now Agora, we're going to get very, very, very practical. a gente vai fazer a coisa de forma bem, So I hope bem you prática. have something to write with or something to type with, whatever it is, Eu espero que você tenha algo aí para escrever ou para digitar, because I'm going to be giving you points and then I'm going to ask you to practice these things. porque eu vou dar para vocês alguns pontos e eu vou pedir então que vocês pratiquem essas coisas. And then I'm going to come down there and I'm going to see how you're doing. E eu vou descer aqui com vocês e eu And vou now ver you- como que vocês estão fazendo. And you can't use the excuse that I don't understand Portuguese because I have a translator. E não dá para vocês dizerem que eu não entendo português porque eu tenho um tradutor comigo. So we're going to get very, very interactive, very practical. Então a gente vai ficar bem mais prático agora e interativamente agora. So point number 1. Então, primeiro ponto. I want to take you to a passage in the Bible, Eu quero que a gente abra na Bíblia uma Daniel certa passagem. chapter 9. Daniel capítulo 9. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. I want you to notice how Daniel chose what he was studying. Eu quero que vocês percebam como que Daniel diz que ele estava estudando. Daniel chapter 9. Are you there? Vocês já chegaram lá? Yes? Sim. Amen? Amém? Okay. Muito So the bem. Bible says, Então a Bíblia diz, in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, no verso 1, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, of the lineage of the Medes, da linhagem dos Medos, who was made king over the realm of the Chaldeans, o qual foi constituído rei sobre o reino dos in the caldeus, first year of his reign, no primeiro ano do seu reinado, I, Daniel, understood by the books the number of years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet. eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, That he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. que era de 70 anos que haviam de durar as assolações de Then I Jerusalém. set my face toward the Lord God to make requests by prayer and supplications. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas. Now I want you to notice, Quero que você perceba o seguinte: Darius has just conquered Babylon. Dario acabou de conquistar a Babilônia. This is the first year of his reign. Esse é o primeiro ano do seu reinado. And so Daniel, Então Daniel, as we know from chapter 6, como já sabemos desde o capítulo 6, that it was his habit era o hábito dele that morning, evening, and night de que de manhã ao meio-dia e à noite he would seek the Lord. ele buscava Deus. But here in chapter 9, Mas no capítulo 9, Daniel is not just going through a regular devotional plan. o Daniel não está apenas seguindo um plano devocional comum. He says, I'm going to study those passages Ele está dizendo assim: eu vou estudar essas passagens that are relevant to my everyday life que são relevantes à minha vida diária and my current situation. e à minha situação atual. So he's studying Jeremiah Então ele está estudando o livro de Jeremias, because Jeremiah has written about how long they would stay in Babylon in captivity. porque Jeremias tinha escrito sobre quanto tempo os cativos iam ficar presos na Babilônia. This is a critical habit that we need to develop. Esse é um hábito especial que a gente precisa desenvolver. I call this principle concrete. Eu chamo desse princípio, o nome que eu dou para esse princípio é concreto, What that means is que significa o seguinte: we should study the portions of the Bible precisamos estudar as partes da Escritura that are relevant to our everyday que life. são relevantes para a nossa vida diária. You see, many of us, Muitos de nós our lack of passion for the Word of God temos uma falta de paixão, de apreço pela palavra de Deus. comes from the fact that we're reading Bible passages that are not even relevant to our lives. E isso vem do fato de que a gente está lendo versos da Bíblia que nem são relevantes para a nossa vida diária naquele momento. So you have a 15-year-old girl Então você tem aqui uma menina, por exemplo, de 15 anos, who's inspired, que é inspirada and she wants to study the Bible. e ela quer estudar a Bíblia. But she's reading Ezekiel. Mas ela está lendo o livro de Ezequiel. And what does that have to do with the 15-year-old life? E o que isso tem que ver com a idade de 15 anos? So, are you in captivity? Você está no cativeiro? No. Não. Are you receiving visions from God? Está recebendo visões de Deus? No. Também não.
So it doesn't mean you can't learn anything from Não the quer text, dizer que você não vai aprender nada daquele texto, but you're going to have a hard time making it relevant to your life. mas vai ser bem difícil fazer desse texto algo relevante para a sua vida naquele momento. The prayer of Daniel 9 A oração do capítulo 9 de Daniel was in response era em resposta to studying the writings of Jeremiah. a was in response? In response to Foi studying em the writings of resposta Jeremiah. após ele haver estudado os escritos de Jeremias. So not only is his Bible study time Então, o tempo que ele passa estudando a Bíblia determined by his current situation, não é apenas determinado pela situação presente dele, it's also influencing his prayer. mas ela também, esse tempo também influencia a oração que ele vai fazer. He's praying for God to do what he said he would do in Jeremiah. Ele está orando para que Deus faça aquilo que Deus disse que ia fazer em Jeremias. And guess who that is relevant to? E adivinha só para quem que isso era relevante? Daniel himself. Para o próprio Daniel. That we can go back to Jerusalem, Para que a gente possa voltar para Jerusalém. because that's what he wanted to do. Porque é isso que ele queria. He wanted the captivity to end, Ele queria que o cativeiro se encerrasse. and that's what he prayed for. E é para isso que ele orou. And in response to that prayer, E em resposta dessa oração, Gabriel came from heaven Gabriel vem desde o céu and gave him the messianic prophecy e deu para Daniel a profecia messiânica of Jesus coming. da vinda de Cristo. Imagine that. Imagina só isso. All of this happened Tudo isso aconteceu because of Daniel porque Daniel choosing to study the portion of the Bible that was relevant to his life. escolheu estudar aquela parte da Bíblia que era relevante para a sua vida naquele momento. So this is what I want you to do. Então, o que eu quero que vocês façam é o seguinte. And a lot of people, they ask me, how do I know what's relevant to my life? Várias pessoas me perguntam, como eu sei o que é relevante para a minha vida? So the first thing I want you to do A primeira coisa que eu quero que você faça is I want you to make a list, é que você escreva uma lista 3 things de 3 coisas that you are worried about. que você se preocupa. I want you to write down 3 things that you're worried Eu about. quero que você escreva 3 coisas com as quais você se preocupa. Go ahead. Pode fazer. 3 things that you're worried about right now. 3 coisas que te preocupam agora, no momento. Okay, I'll give you another minute or so. Mais um minuto aqui. You're writing down 3 things that you are worried about right now. O que a gente está escrevendo é 3 coisas que nos preocupam nesse momento. Maybe you're worried about your mother's health. Quem sabe você está preocupado com a saúde da sua Maybe mãe, you're worried about your job. ou com o seu trabalho, Maybe you're worried about school. ou com a sua escola, Whatever it is, o que quer que seja. I want you to write down those 3 things that you're worried about. Eu quero que você escreva essas coisas que te preocupam. Has everybody done that? Todos terminaram? I see some people still writing. Parece que tem alguns ainda So I'm escrevendo. going to give you a few more minutes. Eu vou te dar mais um tempinho. Okay, I see everybody almost up. So, Parece now, que todo mundo terminou. so I want you to draw a line in your paper, Então, faça uma linha no papel, okay, down vertical, up and down. vertical, de cima para baixo. And on top of that list, I want you to write worries. E no topo dessa lista eu quero que você escreva preocupações. So those are the things that you're worried about. São essas coisas que você está preocupado. Now, right on the left side. Do lado esquerdo, então, lado esquerdo, escreva as coisas que você está preocupado. Now, on the right side, Agora, no lado direito do papel, at the top, no topo, I want you to write thinking. eu quero que você escreva pensamento, pensando. And what I want you to write are 3 things that you've been thinking about a lot lately. E eu quero que você escreva 3 coisas sobre as quais você tem pensado bastante ultimamente. It doesn't matter if they're the same as the other list, Não tem problema se for as mesmas coisas que estão do outro lado da lista. because it's going to teach you that you're probably a worrier. Porque, It's going to teach you that you're probably a person who worries a lot, porque quem sabe isso vai mostrar para você que você é uma pessoa que se preocupa bastante. which is fine. Tudo bem? But we hope that they're different. Mas a ideia é que essas coisas sejam diferentes. So these are 3 things that you've been thinking about a lot lately. Então, são 3 coisas nesse lado
esquerdo da página, ou direito, perdão, onde você vai escrever 3 coisas que você está se preocupando bastante, ou pensando bastante recentemente, não se preocupando. When you're done with that list, draw a line to the right again. Quando você terminar essa lista, faz uma linha vertical para o lado direito. So you're going to have So they have left, columns. Yep. several columns. Yep. Ah, several entendi. columns. Então, em seguida dessas palavras da lista, já põe uma linha do lado direito das palavras, que você vai criar várias colunas. Então, a primeira coluna é preocupações, faz uma linha à direita dessas palavras, pensamentos, outra linha à direita, e aí vai escrever mais coisa. Então, você vai criando uma lista, colunas paralelas. Okay, are we done with our 3 things we've been thinking about? Terminar de escrever essas 3 coisas, Yes? sobre as quais estamos pensando? Yes or no? Sim ou não? I see people still writing, so I'm going to give Parece you que tem another alguns minute. ainda escrevendo. That's okay. Tudo bem. This is designed to be interactive. A ideia aqui é fazer de forma interativa. So I'll give you a few more minutes. Vou dar mais um tempinho aqui. Three things that you've been thinking about a lot lately. 3 coisas sobre as quais você tem pensado bastante recentemente. The shorter, the better. Quanto mais curto for, melhor. Because you start writing too much, it gets too complex. Se você escrever demais, fica muito complexo. All right, now, in that next column, Então, uma próxima coluna à direita de tudo isso, I want you to write down eu quero que você escreva o seguinte: 3 adjectives 3 adjetivos of how you can describe how you've been feeling recently. de como você descreve o modo que você tem sentido ultimamente. So maybe you've been feeling excited, Quem sabe você tem sentido muito alegre maybe you've been feeling discouraged, ou desanimado. maybe you've been feeling depressed, Quem sabe depressivo. maybe you've been feeling kind of blah. Quem sabe sem muita ação. Whatever it is, I want you to write down 3 words to describe how you've been feeling recently. O que quer que seja, descreva em três palavras o que você está sentindo, 3 itens. So now you have 3 worries, 3 preocupações, 3 things you've been thinking about, 3 coisas sobre as quais você está and pensando then you're going to have 3 words to describe how you've been feeling. e 3 palavras para descrever como você tem se sentido, 3 adjetivos. And then when you're finished, you're going to draw a line on the other side and make another column. E quando você terminar, faz mais uma coluna à direita de tudo isso. Now this is very, very important. Agora, é muito importante. Now the next column, A próxima coluna, I want you to write down 3 temptations that you've been dealing with recently. eu quero que você escreva 3 tentações com as quais você tem lutado ultimamente. You don't want to make sure nobody sees this list, FYI. Tenta não mostrar para ninguém a lista. This is for you and É Jesus só only. para você e Jesus. 3 temptations you've been dealing with, the hardest temptations. 3 tentações, mas as piores, não é as fraquinhas, não. As Don't give me piores tentações. some easy temptation. Não vai me dar uma tentação aqui bem tranquilinha, não. É as Something piores. that's been very hard for you to resist recently. Coisas que tenham sido muito difíceis você para resistir ultimamente. 3 temptations. 3 tentações. Now some people are going to say I only have 1, Alguns vão dizer, eu só tenho uma, but you need to think about others. mas você precisa achar as outras. 3 temptations. 3 tentações. All right. See, some people are still writing. So I'm going to give you Alguns some ainda more estão time. escrevendo, um pouquinho mais de tempo. Now, this is very, very important Isso aqui é muito importante, that you do this before you start studying. que você faça esses passos antes de começar a estudar. Because when we come to the Bible, we want to be intentional. Porque quando a gente começar a abrir a Bíblia agora, a gente quer ser bem intencional no estudo. We are coming to the king. A gente vai chegar agora na presença do rei. Nobody comes to a king Ninguém entra na presença de um rei or their father. ou de um pai They have nothing to talk about. e não tem nada para falar. We're just... Nem sei o que eu quero aqui. And there's a time for that. Deve ter uma época, um momento para isso. You want to take a walk with God in nature? No problem. Você quer andar com Deus na natureza? Tudo bem.
But when it comes to studying the Word of God, Mas quando a gente está falando sobre estudo da palavra de Deus, you have to be intentional. você precisa ser intencional. Do you have your 3 temptations? Você já escreveu aí as 3 tentações? Yes? Sim? All right, one more column. Mais uma coluna. Your last column is A última coluna, então, vai ser 3 things that you are hoping for. 3 coisas pelas quais você está esperando, aguardando. So these are things that you're hoping will happen, 3 coisas pelas quais você espera que aconteça, or you're hoping to do, ou que você espera fazer, whatever it is. o que quer que seja. These are your 3 big hopes. 3 grandes esperanças, ou desejos, ou coisas que você espera. So let me know when you have those. Então, Uh-oh. Did it die? Oh, there it is. Try it. quando vocês terminarem, me avisem. 3 hopes. 3 coisas que vocês esperam. Morreu a bateria. Okay, does everybody have their 3 hopes? Todos Yes. já puseram aí as 3 esperanças? Okay. Muito bem. Now, this is what I want you to do. Okay? Now, underneath that list, I want you to draw a line under there across every column. So a horizontal line. Eu quero que vocês passem uma linha horizontal embaixo de todas essas colunas. And now what I want you to do under each column, under that line, E embaixo de cada coluna dessa linha, embaixo dessa linha, em cada coluna, I want you, whoa, sorry. I want you to write down eu quero que vocês escrevam any Bible passage qualquer passagem bíblica or Bible character ou personagem bíblico that you feel can speak to those 3 things in that column. que você sente que pode se relacionar se relacionar com aquela coluna. So either they experienced it, Então, ou eles experimentaram isso também, they have the same experience, eles têm a mesma experiência, or it's a passage of scripture that talks about that thing. ou é um verso da Bíblia que fala sobre esse ponto. So I want you to try to get 3 of those under each column. Então, eu gostaria que você pegasse 3 passagens ou personagens bíblicos embaixo de cada uma dessas colunas. So I'm going to give you a minute to think, Eu vou te dar 1 minuto para pensar. and then we're going to break up into groups, Então a gente vai dividir em grupos and maybe you guys can help each other find stories or passages as well. e quem sabe vocês podem se ajudar uns aos outros a encontrar esse verso. Sometimes we don't have all the answers. Okay. Which one? The bottom part. Okay, so you're drawing a line underneath all your columns, Então embaixo dessas 5 colunas a gente vai passar uma linha horizontal and then underneath each column e embaixo de cada uma das 5 colunas that you had above the line, que dessas colunas acima da linha, embaixo dela agora você vai escrever os personagens e as passagens bíblicas que se referem àquele tema. that's right. So underneath your worries, Então embaixo das preocupações you're having 3 passages, você vai pôr 3 textos or you're having 3 characters ou personagens bíblicos that speak to those 3 things. que tem que ver com essas 3 coisas que você escreveu nas preocupações. So this is you just brainstorming. Então agora você vai raciocinar, pensar bem. So think of what you can think of. Try to get something in every column, underneath every column at Tente least. encontrar coisas para cada uma das colunas. Don't get stuck just on one. Não fique parado só em uma coluna tentando Because descobrir. after this, we're going to break up into groups, and then you're going to help each other. Porque depois disso a gente vai dividir em grupos e vai se ajudar. Right? So I'm going to give you another 2 minutes. Então a gente vai ter mais 2 minutos para fazer isso.
Okay. You have a question? Você tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? De personagens bíblicos ou versos da Bíblia que tem que ver com aquela coluna que você fez. Você não pôs uma coluna de preocupações? Então, acha agora textos bíblicos que tem a ver com preocupações. Então, só repetindo o ponto aqui. Você tem 5 colunas. Eu vou pegar só preocupações. Das preocupações, você tem as que você pôs. Aí agora, embaixo delas, põe versos da Bíblia ou personagens bíblicos que tem que ver com as preocupações que você pôs, relacionados àquele tema. Sobre os outros temas, escolha outros versos. Okay, now what I want you to do is I want you to try to get into groups of about 4 people, Então eu quero que vocês se reúnam em grupos de 4 pessoas and I want you guys to dialogue about finding answers for each of the things in all your columns. e eu quero que vocês conversem entre si e encontrem respostas para cada uma dos pontos das colunas. So if you couldn't find a Bible scripture or you couldn't find a character, you can ask each other and see if they have any advice. Então, se você não conseguiu achar uma passagem bíblica ou personagem bíblico, pergunta para as demais pessoas para que vocês se ajudem. So let's do that now. Groups of 4. Então, vamos fazer grupos de 4. And I'm going to come around with you guys and help as I'm able. E eu vou descer aqui e tentar ajudar vocês à medida do possível. Grupos de 4. You can stay there. So groups of 4, Grupos de 4. and you're just asking each other for input. Então, o que vocês vão pedir uns aos outros é For auxílio ou Anything opiniões, you couldn't think of sugestões. yourself. Sugestões para as coisas que vocês não conseguiram achar ainda. All right, so let's come back together briefly. Vamos nos reunir novamente. I have a few more minutes. A gente tem só mais alguns minutos. Okay, can I have your attention? Vamos olhar aqui para frente, ó. Todos? See, it was hard to get them talking. Now it's hard for them to stop. Ó, So- 5 minutos e a gente vai ter que terminar. Então, vamos concentrar aqui. All right, so what I want you to do as we bring this to a close O que vocês vão precisar fazer agora para terminar is I want you to choose one passage from this conversation. é que vocês vão precisar então escolher um texto dessa conversa que a gente teve, que vocês tiveram. So I want you to choose one Escolhe um to focus on e foca nele. of all the ones that you got for all the De columns. todos os textos que você pegou para todas as colunas, escolhe um. So I want you to go ahead and circle one that we're going to focus on next session. Circula esse texto que você escolher, faz um círculo ao redor dele para a próxima sessão. Go ahead and do that now. Faz isso já. Now we want to keep it to no more than 5 verses. One for each column. No, just one For all. that they're going to focus on. And why no more than 4 if there's just highlighting one? Because say they choose a topic, let's say it's Joseph. We're just going to choose a part of that passage because the Ah. chapter is very long. Muito bem. Então, se vocês escolheram, por exemplo, o capítulo 10 de Gênesis, ou não 10, mas vamos dizer, capítulo 1 de Gênesis, a gente quer manter no máximo em 5 versos, então escolhe uma seção de 5 versos, não pega o capítulo inteiro. A gente vai focar agora em 5, no máximo 5 versos. So for example, Por exemplo, if I choose se eu escolhi one of my worries que uma das minhas preocupações is on leadership. é sobre liderança, And so I want to study 1 Kings então eu quero estudar 1 Reis. because I want to learn about leadership. Então eu quero aprender sobre liderança. So I'm going to choose 2 Chronicles Eu vou escolher então 2 Crônicas, chapter 20 verses 1 to 5. capítulo 20, verso 1 a 5. Even though I can study the whole chapter, Embora eu possa estudar o capítulo inteiro, we're going to make it a little bit smaller a gente vai diminuir um pouco, so that it's easier for us to focus on throughout the seminar. porque vai ser mais fácil de a gente focar nisso ao longo do seminário. Is this making sense? Faz sentido? Yes? Sim? Okay, good. Go ahead and select it. Então escolha o verso que você quer And when you have it, you can go ahead and stand, and then we'll pray. e quando você terminar, vamos ficar de pé e a gente vai orar.
Once you've selected your passage, Assim que você escolher a passagem, fique de pé. okay, good. Muito bem. One per person. Por pessoa. Yes. Right, good, good. Almost all of us, no problem. Take your time, Também estamos quase lá já. no rush. Não precisa correr. Because what you choose, we're going to go deep into those O 5 que você verses. escolher, então a gente vai analisar com profundidade. Okay, am I missing anyone? Tá faltando alguém? All right, let us pray. Então vamos orar. Father in heaven, Pai Celestial, thank you that your word was a gift. obrigado porque tua palavra é um presente. A gift that is able to speak to us today, Um presente que pode falar ao nosso coração hoje to guide us through the situations that we face. e nos guiar nas situações que temos que enfrentar. And so we pray Então oramos that as we've prayerfully selected a passage, para que ao escolhermos em oração uma passagem, that as we go through the remaining parts of this seminar, então que ao continuarmos esse seminário, Lord, that you would open our eyes, que o Senhor abra os nossos olhos, that we may behold wondrous things. para que possamos contemplar coisas maravilhosas. This is our prayer, É essa a nossa oração. and we offer this prayer from our hearts. E oramos do profundo do nosso coração. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.